Que coisa. Que coisa. Gostei não, Laurinha. Gostei não, Laurinha. Não gostei não, Laurinha. Bom, vamos lá. Eu separei uma parte hoje, uma parte amanhã, para não ficar muito pesado, né? Porque eu sei que vocês estão cansados também. Mas tem bastante coisa legal nessas revisões. E aí, durante os estudos que vocês vão fazer, tudo que vocês forem tendo dúvida de teoria, ou vocês mandam para mim, aí eu escrevo lá uma teoriazinha e tal. Então agora a gente está no ajuste que a gente fala. Ajustar a sintonia fina. Então ajustar as coisas, né, para chegar tinindo, tá? Bom, uma rápida pincelada em eletrodinâmica. Potência de resistor, tome cuidado quando você estiver num circuito. Não fique só com o pio na cabeça. Lembre que com o pio você pode deduzir as outras duas usando o URI. Quando é um circuito, por exemplo, eu sempre falo para o aluno, trabalha com RI quadrado para não cair na pegadinha. Tá? Eu separei alguns exercícios até de segunda tarde, um pouquinho mais complicados, né? Alguns, outros não. Então, o circuito tem vários resistores, trabalha com RI quadrado. Senão você acaba na hora lá fazendo cagada com a tensão. Porque a tensão que ele dá lá, a força eletromotriz, ela divide uma parte para cada resistor. Então, procure trabalhar com R quadrado. E o U quadrado sobre R é bem clássico quando você está mudando a voltagem. Então, você está em 220, está ligando em 110. Então, isso é super clássico. Energia, potência vezes tempo. Já falamos 85 mil vezes. Tá? E gerador já é diferente. Ah, quando é que eu trabalho com U é igual a E menos RI? Dentro do gerador. Quando ele pede, por exemplo, o rendimento. Que aí você tem que calcular a potência total, que é I vezes I, potência útil, que é U vezes I, e fazer a regrinha de 3. Nada de ficar decorando fórmula da apostila. Ah, o rendimento é U sobre E ou E sobre U. Aí você acaba trocando, você acaba confundindo. Faça a regrinha de 3 que vale também para motores. Então, potência total é 100%, potência útil é X. Acabou. E malhas simples, trabalhe com Kirchhoff, que é o melhor jeito para trabalhar com malhas. Com Kirchhoff você consegue trabalhar em uma malha, duas malhas, três malhas, quantas vocês quiserem. E Kirchhoff é bem simples. A soma das tensões é igual a zero. Então, tensão no resistor, você já sabe. R vezes I. Vai ser negativo quando você percorrer a malha contra a corrente. Se você quiser, pode. Mas aí, quando tem duas malhas, às vezes eu sou obrigado a fazer isso. E quando é gerador ou receptor, se você entrar pelo polo negativo, a tensão é menos E. Se você entrar pelo positivo, é mais E. Então, Kirchhoff é o melhor jeito para fazer circuito. Tá? E aqui uma recordadinha nas curvas, né? Lembrando que o resistor ôhmico sempre sai do zero. O gerador é sempre decrescente por causa da equação. E R é tangente, é o coeficiente angular. É legal lembrar. E receptor, o E é igual a E mais RI. E R também é tangente, que vale para as três curvas, se você quiser. Aqui é um exercício um pouquinho mais complexo. Tá? É um exercício com cara de FUVEST. Então, ele fala lá que a potência dissipada no resistor de 4 é de 36 watts. Então, ele faz isso de propósito para o aluno que... Nossa, ninguém da sua sala
mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, que eu mandei mensagem lá. Só Vini que falou. Tudo bem, Glezinho? Se estava tudo em ordem. Nossa, o povo ficou rancoroso que nós não fomos. E eu, pelo menos, fiquei não. Relaxa, Gleice. Você Dá foi no pra entender, churrasco, sim. Moreira? Oi? Você foi no churrasco? Opa. Você acha que não? É, você acha que eu não queria estar lá também? Claro que eu queria. Eu não fui porque você falou Não que não ia, chegar Glé. por trás, não sei. Ah, entendi. É, o dela deu positivo. O dela Não, mas deu. as coisas é foda, não tem o que fazer mesmo. É, então. Tinha o que fazer. Não podia fazer nada, né? Mas tá bom. Mas fiquei meio assim com o povo. Falei, nossa. É nada, você que é paranoico. Sabendo que a potência dissipada no resistor de 4 é 36 watts, calcule o R. Então aqui você tem que trabalhar nesse resistor, D4. E cuidado, porque às vezes ele coloca desse jeito aqui, ó, para tentar enganar o aluno. Não é normal, mas na FUVEST aparece às vezes. Ele põe a resistência interna aqui, ó. Só que em vez dele colocar aqui, desenhadinho, ele coloca aqui embaixo. Então tome cuidado, que às vezes aparece assim, tá? Então fique esperto aí. Então você tem lá essa resistência interna de 1, que agora eu pus aqui no desenho. Você tem a potência dissipada no resistor de 4. Não tente trabalhar com U vezes I, que não vai dar certo. E aí, dentro do circuito, lembre sempre do R I ao quadrado. Fazendo aqui produto pela soma, você tem uma malha simples. E aí você vai aplicar Kirchhoff. Partindo de qualquer lugar. Quando é uma malha só, eu sempre vou, claro, percorrer a malha no sentido da corrente. Então, 1 vezes 3, que é o resistor de 1. 4 vezes 3, que é o resistor de 4. 12R mais, dividido por 12 mais R vezes 3, menos 24 é igual a zero. E aí o R vai dar 4 ohms. O item B já é uma coisa bastante característica de FUVEST mesmo, tá? Ele pede o rendimento do gerador. Então, eu vou trabalhar dentro do gerador. Então, eu tenho que achar a tensão dentro do gerador. E aí, fazer a regrinha de 3. Potência total 100%, que é I vezes I. Potência útil é U vezes I. E aí, você vai achar o rendimento. Então, é super importante, né? Relembrar algumas coisas que na apostila aparecem, mas vocês têm poucos exercícios. Então, às vezes, eu puxo alguma coisa que tem um pouquinho menos exercício para a gente poder relembrar. Segunda questão, estou puxando uma coisa que a gente não fez nas revisões, que é um pouquinho de cinética química, tá? Com tabelinha. A velocidade média, que tem uma outra questão que pergunta. Velocidade média é variação, pode ser de concentração, pode ser de massa, pode ser de volume, pode ser de mol, dividido pelo tempo. E a velocidade instantânea, que é a lei de Goldberg-Oage, trabalha com os reagentes, só que se a substância for sólida, ela não entra no cálculo. Às vezes tem que fazer uma estequiometriazinha, em mol por litro. Então ele dá a velocidade de B. Com a velocidade de B, você consegue fazer a estequiometria e achar de A e a de C. Tome cuidado quando você tiver tabela. Porque o que acontece na cinética química, na velocidade instantânea, é que tem reações que ocorrem por etapas. E aí a velocidade é calculada na etapa lenta e não na global. Então, toda vez que ela ocorre por etapas, ou ele te dá as etapas e aí ele vai falar qual é a lenta, ou ele vai dar a tabelinha. E aí eu estou recordando da tabelinha
que já caiu um monte de vezes na Unesp, já caiu um monte de vezes na FUVEST. A tabelinha, apareceu tabelinha com experiências, tá? Ele pode dar até a reação global para você, mas ela não serve. Você que vai ter que achar a sua reação. No caso, ele foi até bonzinho aqui, que ele já montou a reação aqui, tá? Colocando o X e o Y, que é o que a gente tem que achar, que são as chamadas ordens. Então, isso é sistema, não tem jeito. Para achar esse X e Y é montar sistema. Então, você vai pegar as experiências, 3, 4, 5, tem hora que ele dá 5 experiências. E você vai substituir e montar as equações. Então, você vai, a primeira experiência, a velocidade, concentração de A, concentração de O2. Segunda experiência, velocidade, concentração de A, concentração de O2. E a terceira experiência, velocidade, concentração de A, concentração de O2. E aí, como é um sistema que tem vezes, tá? Você vai dividir um pelo outro. Então, se você dividir a primeira pela segunda, você vai achar o X. Que aí vai cortar o Y, você vai achar o X. Se você dividir a primeira pela terceira, aí vai cortar o X, você vai achar o Y. Que são as chamadas ordens da reação. Então, ela é de terceira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a O2. Esse negócio de ficar olhando e falar, aqui dobrou, aqui triplicou. Primeiro que numa prova escrita vai ser difícil você explicar. Segundo que o aluno erra com muita facilidade. Tem professor que fala assim, olha, aqui dobrou, aqui triplicou, é só... Esqueça isso. Faça do jeito seguro. Eu prefiro perder tempo aqui e fazer do jeito seguro. Porque tem livros que fazem assim, tá? Dobrando, triplicando. Eu não gosto muito, não. E aí, para achar o valor de K, eu só substituir uma delas aí, tá? Peguei a primeira e substituí. Para achar o valorzinho de K, fiz a análise dimensional, tá? Dei uma conferida, porque eu fiz isso, são 22 folhas, né, que eu escrevi, então é meio complicado aí. Continuando aí. Aqui, vamos dar uma recordadinha em tangente, cotangente, secante, cossecante e relação fundamental e um pouco das bolinhas. Então, tangente, seno sobre cosseno, cotangente, 1 sobre tangente, ou cosseno sobre seno, secante, inverso do cosseno, cossecante, inverso do seno. E bombril, relação fundamental. Aqui eu coloquei as bolinhas, tá? Então, bolinha do seno, bolinha do cosseno, bolinha da tangente para a gente poder revisar. Eu quero resolver essa equação. O logaritmo de tangente, ou seja, a tangente de x aqui é o logaritmando, está na base 10. Logaritmo de cotangente, 1 e 1 é igual a 0. Entre 0 e 3π sobre 2. Sempre olha se ele define isso aqui. E aí, resolvendo o determinante, diagonal principal conserva, diagonal secundária troca. Propriedade de logaritmo menos vira dividido. Então, aqui é um exercício legal, porque tem uma série de detalhezinhos, né? E agora, professor, troquei aqui a cotangente, não troquei por cosseno seno, troquei por 1 sobre tangente. E aí chegamos aonde vocês param e falam, o que eu faço agora? Ué, logaritmo é igual a um número. Quantas vezes eu falei isso? Logaritmo é igual a um número. Definição. Logaritmo é igual a um número. Definição. Então, só fazer definição. 10 elevado a 0 é igual a tangente ao quadrado. Então, definição. Logaritmo é igual a um número.
definição. Logaritmo é igual a um número, definição. E aí chegamos em tangente ao quadrado é igual a 1, tangente é igual a mais ou menos 1, que nos dariam 4 respostas. Aí está a pegadinha. Então, teria 4 respostas. Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Mas como ele pediu de 0 a 3π sobre 2, cuidado, porque a gente está trabalhando nesse intervalo até aqui. Então, ele tentou sacanear pesado aí. Se a gente não olha isso, a gente acaba esquecendo e colocando as 4 respostas. As 4 seria se fosse entre 0 e 2π. Então, aqui você tem π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4. Só para vocês terem ideia, questãozinha com, no máximo, 2% de acerto. No máximo. Não tem mais que 2% de acerto. A questão quase ninguém faz. Por quê? Porque ela tem tangente, cotangente, logaritmo, determinante. Então, dentro de uma questão, tem várias questões. Então, questão legal para vocês fazerem de novo. Tem gente que não assiste os vídeos, assistam de novo, gente. Tá? Assistam de novo, que é importante pra caramba a gente assistir os vídeos. Tá? Então, vamos lá. Questãozinha 4. Eu puxei uma série de revisões aqui. Tá? Então, puxei aqui movimento uniforme, que a gente só usa ΔS, ΔT, e sua sogra velha e tarada, ou sorvetinho, tanto faz. Não esqueça que o gráfico de S por T é uma reta, S por T, e a velocidade relativa ela está dentro de movimento uniforme. Tá? Quando você tem 2 corpos andando, você pode trabalhar com a relativa. VA menos VB, quando eles estão no mesmo sentido. VA mais VB, quando eles estão em sentidos opostos. Ok? Que sexo. Vamos lá. Movimento variado, não preciso nem falar para vocês, decorem todas as formas, mas vocês já sabem elas, tá? Sabem, tenho certeza que vocês sabem, porque vocês viram muitas vezes que é o sorvetão, é do ΔS, é da vovó tarada, que é a derivada do sorvetão, é Torricelli e é esta aqui. Esta aqui eu sempre falo para o aluno. Não esqueça essa forma. Porque quando você não tiver o V0 e não tiver aceleração, o caminho mais fácil é por aqui. Isso é muito normal cair em gráfico. Tá? Então, o caminho normal é por aqui e não pelas outras. Tem aquele famoso exercício da FUVEST. Se eu já fiz para vocês, eu vou comentar de novo, né? É um famoso exercício da FUVEST, que depois caiu em tudo quanto é lugar, que ele dá lá. E quando caiu, era um exercício de teste. Já deve ter feito para vocês. Mas não importa. Sempre é bom recordar ele. Então, ele dava lá. Vai ser 0. Dava aqui. Dava aqui. E pediu o tesão. Que era esse tempo aqui. E o aluno tenta, de diversas maneiras, como diz a música. E ele fala, caramba,
Eu até tenho S0, mas eu não tenho V0, não tenho A. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, professor? Primeira coisa importante, lembrar que no biquinho da teta, a velocidade vale zero, que é onde o móvel inverte o sentido de movimento. E aí você sempre vai trabalhar nesse trecho aqui, ó. Nesse trechinho. Opa! Estão ouvindo eu, não? Agora Tô sim. ouvindo, agora eu tô. É porque ele falou que minha conexão está instável. Só Deu falta. uma travadinha agora. É. Agora há pouco. Então você sempre vai trabalhar. Deixa eu abrir o celular aqui. Qualquer coisa, você manda mensagem. Vocês sempre vão trabalhar. Nossa, a internet essa semana está horrorosa. Nesse trecho aqui, ó. Onde você conhece o ΔS, o ΔT, e é sempre do mesmo jeito. A velocidade final do trecho falta a inicial. Então você sempre vai trabalhar do mesmo jeito para achar o V0 já. Então você vai trabalhar com ΔS, ΔT, V0 mais V sobre 2. É sempre igual. Você tem o ΔS de 15 a 16, tem o ΔT de 0 até 1, não tem o V0, tem o V final, e aí você acha o V0. Ou seja, você escapa de fazer sistema. Para achar a aceleração, você vai na vovó. Nesse mesmo trecho. Zero para final, 2 para inicial. Essa aceleração tem que dar negativo, que a boquinha está para baixo. Pronto. Agora é só ir no sorvetão. Você vai no sorvetão que você acha o tesão. Então você vai lá na formulinha do sorvetão para achar tesão. Esse é um exercício que pouquíssima gente faz. Pouquíssimo. Ele tem na média 1% de acerto. Para chegar no tesão, o S vale 0, o S0 vale 15, o V0 vale 2 e a aceleração é menos 2. Pronto. Aí você vai montar a equação de segundo grau. E vai achar dois T's, um negativo e um positivo. Tá? Então, eu acho até que eu fiz esse exercício algum dia para vocês, mas se eu não fiz, tá feito. Tá? E, repito, quando cai, ele arrebenta metade dos peões. Vamos lá. Belezinha? Não esqueça que velocidade por tempo, ΔS é igual à área. Isso é importante. Tá? Classificação de movimentos. Não esqueça que tem duas classificações. Uma olhando só a velocidade, velocidade positiva progressiva, velocidade negativa retrógrada, e olhando o V e o A, se a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal, acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, é retardado. O exercício aí trabalha com dois móveis, eles estão partindo de um mesmo ponto,
só que, obviamente, em sentidos opostos, porque um partiu com velocidade positiva e o outro partiu com velocidade negativa. A velocidade negativa, para nós, quer dizer que eu estou andando contra a trajetória. Tá? E aí, clássico de área, tá? Não use fórmula. Clássico de área, quando ele pede distância entre os móveis, não é fórmula que você vai usar, é área. Pode usar fórmula? Pode, mas não precisa. Ele quer que você classifique o movimento. O móvel A, no instante 1, tem velocidade positiva. Como o gráfico é crescente, a aceleração positiva também. Então, ele é progressivo, porque o V é positivo. Acelerado, porque V e A têm mesmo sinal. O móvel B, no instante 1, no instante 10, tem velocidade negativa e a aceleração negativa, porque ela está ao contrário, aqui está diminuindo. Portanto, cuidado, ele é retrógrado, mas ele é acelerado. Tem gente que olha e fala, aceleração negativa, retardado. Não. Tá? Para o retardado e o acelerado tem que olhar os dois sinais, do V e do A. Tem muita gente que não sabe isso. Tá? Para fazer o item B, nós vamos tirar a área. Tira a área do A, que é um trapézio. Tira a área do B e tome cuidado, porque o A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda. Portanto, distância tem que somar os dois deslocamentos. Tá? Então, tem que somar os dois deslocamentos. Um deslocou 375 para a direita, o outro deslocou 200 para a esquerda. Portanto, a distância entre eles é 575. Então, tome cuidado. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Oh, cacete. Não é triângulo, Igão. As áreas são trapézios, tanto do A quanto do B. Aqui, ó. Do A é um trapézio, base maior 45. O trapézio está virado assim, né? Na luz a gente sobe assim para fazer, né? E o B também é um trapézio. Tá? Só que a área do B vai dar negativo. Então, o B também vai dar um trapézio aqui, ó. Que é essa área aqui, ó. Beleza? Ô, Gliz, Oi. você vai dar outra revisão essa semana ou outra, né? Amanhã. Ah, E aí tem uma final do curso que eu vou postar. Essa eu não vou fazer à tarde, não. Aí vai ficar só para vocês irem chamando eu quando vocês precisarem. Vocês querem? Ah, não quero fazer nada semana que vem. Pelo amor de Deus, não aguento mais. nem o sexo, Gliz? Hã? Nem o sexo? Não, isso sim. Só, aliás, só isso eu quero fazer. Mais nada. Mais nada. Então vamos lá. E vocês estão cansados também, então tem que ir só parando as arestas sem também cansar demais, porque senão chega lá no dia vocês estão arrebentados também. Então vai recordando, vai revisando, faça lá aquele sexo e tal, e boa. Bom, com a questão 5, ela trabalha com a velocidade média e trabalha com o KC. Então, ele está com cinética química e equilíbrio químico. O equilíbrio químico, lembre, sempre é obtido, sempre é atingido quando as concentrações ficam constantes. Então, o tempo que foi atingido o equilíbrio químico é este aqui, ó. Este tempinho aqui. Então, esse é o tempo que o equilíbrio químico foi atingido, que dá 37,5 minutos. Tá? E aí,
Essas são as concentrações no equilíbrio. O item A ele pediu a velocidade média. Lembre, até o mouse está dando um pau. Lembre que o que está diminuindo é sempre o reagente e o que está aumentando é sempre o produto. O mouse está mais louco que o Batman, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu. O mouse não sai mais do lugar. Alô, alô. Boa. Por que retângulo, Igor? Não sei onde você está vendo o retângulo. Não é retângulo, está aqui, ó. Você pega aqui, Igor, ó. Aqui está a reta, certo? Então você pega da reta com o eixo T, no caso o eixo X. Então é um trapézio, ó. E para o B, mesma coisa, é outro trapézio. Entendeu? Não é retângulo. Retângulo seria se fosse assim o gráfico de V por T. Aí seria retângulo. Vamos lá. Então aqui ele vai pedir duas coisas. Ele vai pedir as velocidades médias dos reagentes e produtos. Lembra que os reagentes sempre estão diminuindo e os produtos sempre estão aumentando. Lembra lá da tabelinha, que nos reagentes que a gente fez na revisão lá da quadra, que os reagentes a gente tirava e os produtos a gente somava. Então é só tirar os valores do gráfico e fazer a velocidade média. Então, variação de concentração, variação de tempo. Na curva 2, variação de concentração, variação de tempo. Os reagentes sempre vai dar negativo e os produtos sempre positivo. Para fazer o KC, é só tirar os valores do gráfico. O A3 está aqui, vale 1. E o A2 está aqui, vale 2,5. Então é só tirar os valores do gráfico depois que o equilíbrio foi atingido. Ok? Para a gente acabar, revisãozinha de PA. Tá? Não esqueça, eu peguei essa revisão por causa disso aqui. X menos E, que sempre cai em vários lugares. Sempre que você for escrever 3 termos em PA, x menos R, x e x mais R. Tá? Então, triângulo retângulo. A hipotenusa é o maior lado. Então, é o x mais R. Os catetos serão x menos R e x. Ele deu a área, então vai dar um pouco de trabalho. Que a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, aqui você vai ficar com um sistema. Não dá para fazer nada aqui ainda. Ah, mas é triângulo retângulo, Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Achei o x em função de R. Substituir. E aí você achou a razão e o x. Beleza? É um exercício ruim de conta, né? Tá? Nós estamos com quanto tempo ainda? Alguém pode olhar para mim? Em 3 minutos aí. Beleza. O item B, ele revisa o Tzão, o V e o Tzinho. Sempre que eu falar em projeção, você vai pensar no Tzão, no Vzão e no Tzinho. O Vzão pega o cateto, a projeção e a hipotenusa. O Tzão pega o cateto, a altura e hipotenusa. E o Tzinho, altura, projeção, projeção. Então, revisem isso
que é importante pra caramba, tanto para a Unesp quanto para a FUVEST. Então, ele está pedindo as projeções. Então, é só fazer o Vzão 2 vezes. Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Então, eu trouxe sempre a baila, eu estou trazendo várias coisas e várias revisões para vocês irem fuçando, tá? Porque agora é a hora dos ajustes, tá? Amanhã vocês têm revisão com quem? Se pá com o André. Com o André, de manhã. É às 9 também, né, o dele, né? É isso? Acho que sim. Beleza. Então, 11 horas a gente entra. Aí a gente faz. Beleza. E qualquer coisa que vocês precisarem, aí a gente vai fazendo, tá? É só pedir para mim. Beleza? Ô, Gliz, Oi, eu tenho uma coisa para pedir. o quê? Eu tava com, esses dias eu fui fazer, eu tava com dificuldade em equação e inequação trigonométrica. Boa. Boa, eu vou marcar aqui amanhã. E depois eu faço um resuminho. Beleza. Você marcou que eu pedi pra você, né, Glésio? Hã? Você marcou aquela de termo que eu pedi pra você, né? Ou já esqueceu? Aquela de termo? É. Sim. Ah, beleza. Aquela de termo nós fizemos já, né? Não, né, fizemos de química, a parte lá de entalpia, lá. Então, Falando... mas o que Não, que eu tô falando de física. De segunda lei termodinâmica, Nossa, sabe? não. Sabe o que eu Então, faço? Eu monto. é um monte Eu pra nós. jogo para vocês depois. Ah, É, você essa... tá falando Entendeu? termodinâmica, você falou termoquímica aquele dia, caralho. Eu não falei termoquímica. Eu acho que não falei. Se eu falei, eu confundi, então. Falou sim. Tchau para vocês. Mas Beijo. beleza. Falou, Valeu, Glésio. vaca! Tchau.